Boa noite, seja bem-vindo a mais uma Segundas da Palavra com Rev. Homer Cardoso. Vamos começar este momento orando. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui juntos nas Segundas da Palavra, Pai. Obrigado pela vida do Rev. Homer Cardoso e da nossa Igreja Presbiteriana das Américas, Pai. Nos dê nesse momento sabedoria e iluminação que vem do alto, para que possamos aprender mais de Ti por meio dos ensinamentos que aqui serão dados, Pai. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esta luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle aí está, na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide, e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro pode durar. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
todavia eu me alegrarei, todavia eu me Olá pessoal, estamos de volta com mais uma Segundas da Palavra. Hoje continuamos a história de Davi e voltamos a encontrar Saul e voltamos a encontrar a história, a cidade de Gate. É muito importante lembrar desses acontecimentos. Gate, lembrando, é a cidade de Golias. Foi a cidade onde Davi buscou refúgio pela primeira vez e, percebendo que o clima não estava bom, o que ele fez? Se fingiu de maluco e fugiu, foi para a caverna. E na caverna, em Adulão, ele reuniu um grande exército, pessoas que estavam endividadas, pessoas que tinham problemas na sociedade, ouviram falar que Davi estava naquele local, foram à busca dele para buscar um refúgio, buscar um socorro. É aquela ideia de que o homem que está sendo perseguido pelo rei, como nós também estamos, vamos nos juntar. E ali Davi reuniu 600 homens e formou um grande exército. Exército esse que passou a acompanhar Davi em todas as suas batalhas. Nós vimos a última na semana passada, quando ele enfrenta Nabal. Na verdade, Davi junta esse grupo como um grupo de mercenários e durante um tempo ele cuidou dos pastores de Nabal, porém Nabal não quis atender a um pedido deles. Nós vimos a loucura de Nabal e a sabedoria de Abigail. E agora nós temos novamente esse texto, Davi retornando a essa cidade, e nós temos um novo momento de Davi com Saul. Hoje nós vamos enfatizar esse reencontro de Davi com Saul, e na semana que vem a gente trabalha esse retorno de Davi aos filisteus, à cidade de Gate. Dessa vez, é claro, não sozinho, mas agora muito bem acompanhado. O texto que nós temos hoje é 1 Samuel capítulo 26, primeiro livro de Samuel, capítulo 26, e se você lembra, a última vez que Davi encontrou com Saul, Davi estava numa caverna junto com seus homens e Saul entrou nessa caverna com o propósito de aliviar o ventre, né? E enquanto ele estava ali, Davi corta um pedaço do manto de Saul e mostra para Saul que ele teve a grande oportunidade de tirar a sua vida, mostra que Saul tentando se proteger, ele acabou indo ao encontro de Davi, e naquele momento ali Davi poderia simplesmente tirar a vida do rei e acabar com tudo aquilo. Entretanto, ele apela a que Saul reflita sobre as suas atitudes, ele apela para que Saul perceba a injustiça dos seus atos, e ele mostra o manto cortado e fala: meu rei, cuidado, olha o que você está fazendo, você está perseguindo uma pessoa que, tendo a oportunidade de te matar, não faz, né? Talvez você esteja ouvindo as pessoas erradas, coisa assim, mas o fato é que Saul vai para casa, Saul desiste da sua vingança, e assim se passa um tempo da história. Mas o que acontece? No capítulo 26, o primeiro versículo diz assim: os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte Haquilá, em frente a Gesimon? É interessante como às vezes a gente está em paz e sempre aparece alguém para poder tirar a nossa paz, não é verdade? Sempre parece ter um enviado de Satanás
para tocar nas nossas feridas. A primeira parte que nós podemos ter do estudo de hoje é dizer assim: Saul foi incentivado a se revoltar contra Davi. Aparentemente ele estava em paz, aparentemente ele estava tranquilo, aparentemente ele estava cuidando do reino, da família, ele havia esquecido a sua vontade de matar Davi, tinha cumprido a sua promessa, que ele falou para Davi, queria desistir, queria parar com isso. Davi segue seu caminho, Saul segue seu caminho e ele continua com ele. Mas os zifeus vão ao encontro de Saul e incentivam Saul a alimentar a sua revolta contra Davi. Deixa eu dizer, antes mesmo de começar o estudo, uma primeira lição que a gente poderia tirar nesse texto. Cuidado com os amantes de intrigas e os causadores de discórdia. São pessoas que normalmente se aproximam perto de nós, não com o objetivo de trazer notícias, de nos deixar informados, mas com o objetivo de tocar as nossas emoções, de tocar os nossos sentimentos e fazer com que a gente tome atitudes precipitadas. Lembram? Semana passada falamos sobre isso. Provérbios nos diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Isso se aplicou a Nabal. Hoje nós aplicamos a Saul. Saul ouve, deixa a raiva tomar conta do seu coração, as lembranças que ele tem de pessoas talvez passando pelo palácio e falando, né, de Davi, ou a palavra de Samuel: você foi rejeitado pelo Senhor, o reino não será mais seu, o reino será dado a outro. As mulheres falando, né, Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares, e tudo aquilo vem à tona. Por quê? Porque pessoas trazem ao seu coração a informação de que Davi está num lugar conhecido e agora é só você ir lá e cumprir o seu desejo de vingança, o desejo de derramar sangue. Cuidado! Diante dessas pessoas, se a gente age precipitadamente, nós estamos ferindo muito mais a nós mesmos do que cumprindo talvez alguma etapa de justiça, alguma coisa assim. O fato é que nós temos no versículo 1 um grupo incitando Saul a se levantar novamente contra Davi e colocar em prática o seu plano de matá-lo. Os versículos 2 e 3 mostram a reação precipitada que Saul tem quando ele sabe a localização exata, pelo menos o que eles haviam falado, de Davi. Ele se levanta e vai ao deserto em busca de Davi. E ele leva consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Veja bem, para enfrentar Davi com um exército agora de 600 homens, que são mercenários, homens que não são preparados para a guerra, mas homens dispostos a lutar por Davi. Saul reúne os 3.000 dos melhores soldados, os mais capazes, os mais competentes, e leva esses homens com a missão de procurar e matar Davi. Saul acampa-se no monte Aquilá, em frente a Gesimon, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E quando Davi ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, ele usa de uma estratégia muito especial. Olha a atitude que Davi toma quando sabe que Saul está ao seu encontro. Vamos lá. Saul foi com esses 3.000 homens ao deserto, no lugar onde os cifeus haviam afirmado que Davi estava, e chegando lá, Davi reconhece, Davi está mesmo, os zifeus deram a informação correta, estava tudo certo, tudo direitinho. Saul não havia encontrado ainda, mas Davi já sabia que Saul estava naquele local. Então Davi resolve tomar uma atitude. E é interessante que a atitude que Davi demonstra, ela vai evidenciar um grande contraste entre quem está com Davi e quem está com Saul. 3 destaques do versículo 4 ao versículo 16 de 1 Samuel 26. Primeiro destaque é a palavra
que Davi fala. Davi está disposto a ir ao acampamento ao acampamento de Israel. Ele vai ao encontro de Saul. E a pergunta que ele faz no versículo 6 é a seguinte: quem vai comigo? Davi perguntou a Aimeleque, né, o Eteu, Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e diz: quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: eu irei com você. Então você tem ali duas pessoas. Lembram que Aimeleque é o filho do sacerdote lá de Nobe que fugiu, né, porque todos foram mortos naquele local. Então, Abisai fala: eu vou. Quem é Abisai? Irmão de Joabe. Quem é Joabe? Você vai conhecer mais à frente. O principal general do exército de Davi. Eu irei. Então os dois foram. E é muito interessante pensar nesse lado que quando Davi se dispõe a fazer uma atitude ousada, difícil, né? Ele olha para o seu lado e simplesmente pergunta: você e você, eu tenho duas opções. Qual de vocês vai comigo para essa atitude ousada? A ideia não é que ele obrigou um ou obrigou outro. Ele deu a escolha e um se levantou logo dizendo: conta comigo. Isso mostra uma amizade, isso mostra um companheirismo, isso mostra uma disposição até mesmo a morrer junto com aquele que está disposto a alguma empreitada. Mas outra pergunta é: por que Davi precisava levar alguém com ele, se a ideia era dele? Para testemunhar. O que estava na cabeça de Davi naquele momento não era fazer algo sozinho, era fazer algo para ser visto por alguém. Alguém tinha que ser testemunha do que Davi estava para fazer. Irmãos, é muito interessante essa postura que, enquanto a gente vê um Saul agindo de forma precipitada e refletida, seguindo as suas emoções, seguindo a sua vontade para perseguir o seu inimigo, depois de ser incitado por inimigos a agir dessa forma, nós encontramos um Davi que era para estar fugindo, que era para estar angustiado, mas um Davi que está refletindo, que está procurando testemunhas, que está disposto a tomar, a fazer uma ação, tomar uma atitude, mas ele quer fazer isso de forma calculada, planejada e, acima de tudo, confiante no cuidado e no zelo de Deus para com a sua vida. Então a gente começa a ver o contraste neste ponto. No versículo 9, bom, antes de chegar lá, vamos entender qual era o plano de Davi, né? Davi se levanta e vai ao acampamento, onde Saul estava, de noite. E o que acontece? Ele chega até onde Saul estava deitado. Olha o que a Bíblia fala. E eis que Saul estava deitado, dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto da sua cabeça. Abner, que é o general do exército de Saul, e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora, encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Abisai imediatamente olha toda a cena e diz: Davi, meu rei, não é rei ainda, né? Meu senhor, meu chefe, olha só que legal. Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Vou lá agora. Eu irei cumprir, fazer o que tem que fazer. Eu pego a lança dele e finco na cabeça dele e tá tudo. Gente, olha só, uma coisa que é importante a gente pensar aqui para ver o nível de compromisso de Abisai com Davi. Se Saul está dormindo e todos os generais estão ao redor dele e a lança de Saul está ali, o que Abisai está dizendo é: eu vou rapidamente, pego a lança, com um golpe eu mato, e provavelmente com isso todos os que estão ao redor vão acordar e Abisai vai ser morto. Enquanto isso, Davi consegue fugir. Não é simplesmente um ato de deixa eu fazer o serviço, é um ato de dizer: eu terei prazer em tirar a vida do seu inimigo,
mesmo que com isso a minha vida se vai, né? Nesse momento, Davi olha para Abissai e diz assim, não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continua, tão certo como vive o Senhor Deus, Ele mesmo, Ele quem? Deus o matará. Ou chegará o dia da sua morte, ou indo para a guerra, será morto em combate. Ele dá 3 opções melhores do que Abissai levantar a sua mão contra o rei naquele momento e matá-lo. Ele diz, Deus tirará a vida dele quando for a vontade do Senhor. Ou chegará o tempo de forma natural, ou na guerra alguém se levantará contra ele e o matará. Mas o Senhor me livre de estender a mão contra o seu ungido. Agora, porém, pegue a lança que está perto da cabeça dele, o jarro de água, e vamos embora. Ou seja, vai com todo cuidado, não acorda ninguém, apenas pegue as provas de que nós estivemos aqui. Poderíamos dizer, nesse momento, pensando em Davi e pensando nos que estavam ao redor do rei. Quem de fato é amigo do rei? Aquele que o rei está perseguindo ou aquele que trouxe para ele apenas intrigas? Quem de fato é o amigo neste momento? O terceiro destaque que a gente pode ter dessa atitude de Davi está no versículo 16, mas vamos ao contexto, antes de chegar até lá. Davi então sai com Abissai junto com a lança e o jarro d'água que estavam na cabeça de Saul e vão embora. E é interessante o destaque, diz aqui, olha, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, ninguém acordou. Como pode isso? O rei dormindo, ao redor dele os seus generais, pessoas entre os mais hábeis de Israel, 3.000 escolhidos. Esses que estavam ao lado do rei, eles eram muito melhores do que os outros que estavam distantes. Então ali estava a nata de Israel, do exército de Israel, cuidando do rei. Davi e Abissai entram no acampamento, passam pelos generais, pegam a lança e o jarro d'água de Davi, saem sem ninguém ver. Como é que isso é possível? Para a própria Abissai falar, agora eu sei que Deus lhe entregou o seu inimigo, não é? Ele fala, Deus entregou nas suas mãos. Agora, olha o que é que diz o texto, que ninguém viu, ninguém ficou sabendo, ninguém acordou. Por quê? Todos dormiam porque havia caído sobre eles um profundo sono vindo da parte do Senhor. Ao registrar a Escritura, fica claro que aquele sono, ou seja, aquele fato notável, não é atribuído por Davi a sua habilidade, a sua astúcia, e nem o próprio Abissai, que a gente vai ver depois no texto, que é um camarada extremamente hábil. Eles não atribuem a sua conquista, a sua ação a um ato deles. Eles atribuem, na verdade, a um ato soberano, um ato de Deus. É como se mais uma vez a palavra estivesse querendo mostrar que não é a competência de Davi que estava fazendo ele ser elevado à realeza. Na verdade, era a graça de Deus que estava agindo, que estava operando, e se fosse depender de Davi mesmo, Davi jamais seria rei. Todos dormiam, né? Quando Davi passou para o outro lado, ele se pôs no alto do monte e de longe, de uma maneira que havia uma grande distância entre eles. Ele então vai chamar Abner e vai falar com ele. Você não vai me responder, Abner? É interessante essa pergunta. Como assim você não vai me responder, né? Que pergunta ele havia feito antes? A ideia que passa no texto é que Davi está em uma condição que ele pode fugir diante se Israel se levanta, o exército levanta e vai ao encalço deles, eles têm condições de fuga. Davi mostra-se um tremendo estrategista. Mas ao usar essa afirmação, você não vai responder, ele dá a ideia de que estava sendo chamado já há um bom tempo, né? E como se estivesse havendo uma recusa. E Abner então responde, quem é você? Quem está gritando para o rei?
Observe, Davi não direcionou a sua palavra a Saul. Davi direcionou a sua palavra a Abner. Davi direcionou a palavra ao general. Saul estava ouvindo. E ele fala assim, você não vai me responder? Então Abner pergunta, certamente está querendo conversar com o rei. Então quem é? Quem é você? Quem é você que está querendo conversar com o rei? Que está gritando? Davi responde então, você não é homem? E por favor, aqui a ideia não é, você não é do sexo masculino, aqui a ideia é, você não é essa pessoa destemida, você não é a ideia de uma provocação que Davi está fazendo para Abner, no sentido que tem na época da figura do desafio. Você não é a pessoa que diz que está protegendo o rei, você não diz que é o general, você não acha que é a maior autoridade, você não diz isso tudo. E quem é igual a você em Israel? Você não é o melhor de todos? Você não é o mais capaz, o mais competente? Então, olha a palavra que Davi diz. Por que você não protegeu o seu senhor, o rei? Dá para entender que aparentemente Abner deve ter dito assim, quem é essa pessoa que está me afrontando desse jeito e falando de mim algo que não tem sentido? Não tem. Como assim não proteger o rei? Do que esse camarada está falando? Né? Então Davi continua. Alguém do povo foi até aí para matar o rei, seu senhor. Bom, agora deve ter aparecido aquela pulguinha, né? E Abner, como assim? Não estou sabendo de nada. Não vimos nada. Você já se colocou numa situação dessas? De alguém estar lançando uma afirmação que você não tem o conhecimento? Bom, para Abner naquele momento ali, duas situações são possíveis. Primeira, ele está jogando verde para colher maduro. Não é? Uma vez que eu não estou ciente de nada que está acontecendo, essa pessoa está afirmando alguma coisa para tentar descobrir uma fraqueza nossa, alguma coisa. Então, ele precisaria dar uma prova disso. Até aquele momento, ele não pode agir, porque de fato, se aconteceu alguma coisa, ele tem que provar. Se não provar, pode ser calúnia. Mas imagino que naquele instante Abner começa a, junto com os seus generais, procurar saber se alguma coisa aconteceu no acampamento, se tem alguma falta, se alguém morreu, alguma coisa, né? Porque ao mesmo tempo que o coração dele fica intrigado, ele não pode aceitar aquela afirmação desse jeito. Entretanto, Davi não para. Davi diz no versículo 16 assim, não é bom isso que você fez. Tão certo como vive o Senhor Deus, vocês merecem morrer. Vocês que não protegeram seu Senhor ungido do Senhor Deus. Agora vejam onde está a lança do rei e o jarro de água que estavam perto da cabeça dele. Pronto, agora não tem mais dúvida. Vai lá, Abner. Procura a lança do rei que estava do lado, fincada na terra do lado da cabeça do rei. Procura o jarro de água de Saul, que estava ao lado dele, que estava rodeado pelos seus generais, dentro do acampamento onde estavam 3.000 dos melhores guerreiros. E agora? A palavra de Davi, no versículo 16, é uma palavra bem pesada, e esse é o terceiro destaque que a gente faz. Ele diz, vocês merecem morrer. Esse é o tipo de amizade que cerca Saul. Olha o contraste, o terceiro contraste que Davi faz. Davi, ele basicamente diz, eu estou cercado por amigos que se dispõem a morrer por mim, enquanto Saul está cercado por amigos que mereciam morrer, porque não protegem o rei. Irmãos, é interessante olhar esse momento, nós vamos perceber logo em seguida a reação de Saul, mas eu quero parar para a gente ver o quanto que é doloroso para nós perceber que estamos cercados de pessoas, de falsos amigos ou de amigos que não estão ali para nos proteger na hora que precisa, né? Talvez uma das dores mais intensas que Jesus sentiu
foi bradada na cruz. Ele clama Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sente a dor do desamparo, a dor de estar só. Mas Jesus está cercado de pessoas. Jesus está ladeado por ladrões. Jesus está abandonado pelos seus discípulos. Jesus foi rejeitado pelos homens, aquela multidão que sempre seguiu Jesus, pela última vez que se reuniu para gritar, crucificam, e depois para acompanhar a sua humilhação e a sua morte. E Jesus estava ouvindo apenas o silêncio do Pai. Aquele momento de Cristo na cruz talvez tenha sido um dos momentos de maior solidão, quando ele olha ao seu redor e percebe que todos que ali estão e todos a quem ele serviu, na verdade, apenas o largaram para ser crucificado. E naquele momento ele sente falta até mesmo da voz do Pai, da voz do Senhor. E o seu clamor naquele momento é para voltar a ouvir a mesma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem minha alma sente prazer. E ele, amparado por essa presença tão poderosa, olha, naquele momento da cruz, ele clama, Deus meu, por que você me desamparou? Mas ao clamar pela presença do Pai, pela presença daquele amigo verdadeiro, ele sente essa presença de forma tão poderosa que ele diz logo depois: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Davi mostra para Saul quem está ao lado dele e mostra para Saul, né, a necessidade dele buscar pessoas que sejam pessoas verdadeiramente úteis para ele, não no sentido de utilitários, mas no sentido de pessoas que realmente o amem, que realmente queiram estar ao lado dele. É como vivenciar esse tempo de Jesus na cruz, entendendo que a presença que realmente lhe dá forças naquele momento de dor, de luta, de angústia, é a presença do Pai, é a presença do Espírito, né? É como se estivéssemos dizendo para nós qual é a pessoa com quem podemos lutar juntos, sofrer juntos, e essa pessoa realmente vai fazer diferença ao nosso lado. É muito legal quando Jesus olha para os discípulos e fala: eu não tenho mais chamado vocês de servos, eu tenho chamado vocês de amigos. A importância da amizade. Jesus está dizendo: eu olho para vocês e quero ter a certeza de que no momento certo vocês não vão me abandonar, né? É claro, os discípulos o abandonaram, mas se voltaram. E depois, no momento que Jesus encontra com eles ali naquela pesca, e mesmo aquele Pedro constrangido, mesmo o Tomé duvidoso depois, em todos os momentos que Jesus reencontra, eles estão ali prontos para dar a vida por Jesus. Eles são impactados por Jesus. Davi agora olha para Saul e diz: quem está do seu lado realmente se importa com você? Pense nisso, pense nisso. E ele pode olhar isso e ver ao seu lado Absai, aquela pessoa que, estando ao lado de Davi, se importou tanto com ele que se dispôs a dar a sua própria vida para vingar aquele que procurava a sua morte. Depois desses acontecimentos, aparece a voz de Saul. Não foi Abner que reconheceu a voz de Davi, Saul reconheceu a voz de Davi. E ele olha e diz assim: é essa a tua voz, meu filho Davi? E Davi respondeu: sim, é a minha voz, ó Rei, meu Senhor. Agora você deixa de lado. Abner, nesse momento, deve estar completamente humilhado, envergonhado, porque o seu principal papel não é guerrear, é proteger. Abner não está ali como general para matar os inimigos de Saul. Ele está ali como general para proteger Saul dos seus inimigos. Então Abner e todo o seu exército se mostrou completamente
ineficaz no seu propósito, na razão da sua existência, né, naquele exército. Então Saul entra em frente, ele passa por cima do seu general. Agora o assunto é entre eu e Davi. E ele olha para Davi e chama de meu filho, e ele fala, é a sua voz, eu reconheço, eu percebo quem está falando comigo, né? E Davi, então, ele passa a advertir Saul. São 3 advertências que Davi faz a Saul nesse texto. Ele basicamente chama Saul a refletir. Ele chama Saul a não agir por emoções, mas pensar realmente nas coisas que estão acontecendo. A primeira reflexão que Davi chama Saul a fazer é: qual é o crime que eu tenho cometido? Versículo 17, Davi olha para Saul e diz assim: por que o Senhor está me perseguindo o seu servo? O que foi que eu fiz? E que maldade se acha nas minhas mãos? Em outras palavras, Davi está olhando para Saul e dizendo assim: meu rei, olha e faz uma análise dos últimos tempos, da nossa relação. Vê se de fato há algum crime em mim, né? É interessante essa palavra, porque Davi vai expressar em um salmo, falando com Deus, vê, né? Se há algum mal em mim. Olha, ele não está dizendo isso, dizendo assim, examina-me e veja se há algum mal. Ele fala assim, olha só, se olhar para dentro de mim, você vai perceber que eu errei, que eu falhei. Ele começa o salmo dizendo, pequei contra o céu, pequei diante de ti, eu sou um pecador, eu sou falho. E ele fala, vê esse mal que existe em mim e purifica-me, e limpa-me, e lava-me, né? Davi está vivenciando agora o que no futuro ainda vai marcá-lo. Ele olha para Saul e diz, veja qual foi o meu crime, qual foi a razão pela qual você me persegue. E você vai perceber que não há esta razão. Agora ele usa para justificar-se diante de Saul. Perante Deus, nós vamos ver isso mais à frente. Ele usa para condenar-se e entender que ele precisa da graça do Senhor. Talvez o mesmo que Saul precisasse fazer nesse instante. Perceber que o criminoso ali não era Davi, era Saul. E quem precisava da graça naquele momento era Saul, não Davi. Davi precisava apenas deixar de ser perseguido. Então, terminada essa primeira advertência, Davi muda agora o jogo. Olha só, ele olha para Saul e diz assim, versículo 19, e agora, ó rei, meu senhor, por favor, escute as palavras deste teu servo. Se é o Senhor Deus que está incitando contra mim, que ele aceite uma oferta. Mas se são os filhos dos homens, que sejam malditos diante do Senhor. Porque eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vá e sirva a outros deuses. O que Davi está dizendo para Saul? Analise bem, rei, se na verdade as pessoas que estão te influenciando estão pensando no seu bem ou no seu mal. Observe bem, você está cercado de pessoas que te incitam a me perseguir e a me matar. Se o plano de Deus é que eu venha a ser rei, ninguém pode impedir esse plano. Se o que Deus está fazendo, se é o Senhor Deus que está incitando você contra mim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que apresentar diante de Deus a nossa oferta, a gente tem que adorar o Senhor, a gente tem que cultuar ao Senhor, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, jamais. Às vezes é muito difícil para nós entendermos a vontade de Deus. E o que a gente tem que fazer? A gente não tem que tentar lutar contra a vontade de Deus ou tentar mudar a vontade de Deus. A gente tem que atender e obedecer à vontade de Deus. É só isso. É só isso, que é sempre boa,
perfeita e agradável. Aí você olha pela ótica de Davi, é muito fácil falar isso, porque afinal de contas, Davi ouviu de Samuel que a vontade de Deus é que ele seja rei. Agora vamos inverter, para Saul não é fácil aceitar a vontade de Deus. Para Saul, a vontade de Deus seria que Davi fosse rei, então ele precisa abdicar do trono, abrir mão do trono. O interessante na história é que Davi sabe que Deus tem o trono para ele, Saul sabe que Deus tem o trono para Davi, Jonatas sabe que Deus tem o trono para Davi, a própria Abigail havia registrado isso, o povo havia registrado isso, ou seja, parece que o reino todo sabe que Deus tem o propósito do trono para Davi, mas Saul quer mudar os planos de Deus. Saul não se contenta com a vontade de Deus. Saul não quer deixar de dar o trono para Jonatas, porque ele não quer que a sua posteridade seja privada de todos os benefícios da realeza. Que Saul diferente daquele, né, que quando Samuel procurava para ordenar rei, ele se escondia e não podia se esconder porque ele era muito alto. Que Saul diferente daquele que era visto como um filho zeloso, uma pessoa humilde a ponto de ouvir o seu servo, né? Ouvir o conselho do seu servo e aceitar a oferta do seu servo. Que Saul diferente daquele preocupado em melhor perder essas ovelhas a deixar o meu pai preocupado. Que Saul diferente é esse? O que aconteceu na cabeça dele? O que aconteceu? O que mudou as influências? Saul deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a sua própria voz. Saul deixou de ouvir a voz daqueles que estavam direcionando ele a um serviço real que fosse para a glória de Deus, e ele passou a ouvir aqueles que incitaram ele a se manter no trono. Saul deixou de ser influenciado por pessoas fiéis e tementes a Deus e passou a ser influenciado por aqueles que estavam vivenciando o seu poder. Em outras palavras, Saul estava vivendo ao lado de pessoas que, quando ele morresse, passariam para o lado do outro rei, não por pessoas que o amavam. Davi olha para Saul e diz assim: eu sempre fui muito mais leal a você do que todos esses que estão te incitando contra mim. Ótimo. Primeiro conselho, primeira advertência que Davi faz a Saul analisa para ver se eu tenho algum crime que justifique essa perseguição toda. Segunda advertência que ele faz olha quem está ao seu lado, te desprotegeram, eu podia ter te matado agora. Não é a primeira vez, já é a segunda vez, né? Será que as pessoas que estão ao seu lado querem mesmo o seu bem, meu rei? Ou será que você está sendo mal influenciado contra mim? A terceira advertência é talvez a mais pesada e é quase uma declaração de guerra que Davi faz a Saul. Ele fala: você já parou para medir as consequências da sua atitude, do seu ato? Versículo 20, agora, que o meu sangue não seja derramado longe dessa terra do Senhor. Porque o rei de Israel saiu em busca de uma pulga. E todos nós sabemos que procurar uma pulga é algo quase impossível. Primeiro, pelo tamanho. Segundo, pela habilidade. A pulga tem uma capacidade de pular, de sair de um lugar para outro que é fora do comum. E ele fala assim: como quem persegue uma perdiz nos montes. Davi está dizendo: eu conheço essa região e sou capaz de fugir com o meu exército o tempo todo. E o que você está procurando é quase impossível. Você não vai conseguir encontrar-me jamais. Você não vai ter êxito. Enquanto você estiver buscando este alvo na sua vida, você jamais será bem sucedido. O único que pode sofrer com isso é você. É como se Davi estivesse dizendo: já aprendi a viver nesse território, você não sabe viver aqui. As chances de você perder a guerra são muito maiores. Observe as 3 advertências sérias que Davi faz para Saul. Primeiro, você está perseguindo uma pessoa que não cometeu crime contra você. Segundo, você está sendo influenciado por pessoas que não querem o seu bem, querem o bem deles. Terceiro, você está entrando numa guerra perdida. Primeiro, porque Deus já rejeitou você como rei. E segundo, porque você está entrando numa área
que você não domina, mas eu domino e domino muito bem. É como se Davi estivesse dizendo, se eu vou continuar sendo visto como criminoso, e se os amigos que te cercam continuam sendo esses, e a guerra é a solução, se prepara, Saul, porque o adversário que você tem não é um adversário fácil de ser vencido. Davi deixa claro para Saul isso. Qual é a declaração que Saul faz? Versículo 21, Saul olha para Davi e diz assim, pequei, volte meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Voltamos ao capítulo anterior. É como se Saul agora olhasse para Davi e dissesse, eu tenho agido com você da mesma forma que Nabal agiu. Perceberam a ligação? A palavra loucura parece estar sendo sequencial e automaticamente nós vemos o contraste. Se eu estou agindo como louco é porque eu não estou sendo conduzido pela sabedoria do Senhor. E é muito interessante essa palavra ser dita nesse contexto. Saul reconhece agora a sua loucura. E o versículo 25 é uma declaração muito interessante que Saul faz a respeito de Davi. Ele fala três marcas, 3 profecias a respeito de Davi que nunca se deveria esperar de alguém que está perseguindo Davi da forma que ele está perseguindo. Ele diz assim, no versículo 25, então Saul disse a Davi, bendito seja você, meu filho Davi. Saul, depois de tudo aquilo, ele olha para Davi e diz assim, que Deus abençoe seus planos, seu projeto, seu reinado, que você seja bendito. Observe que ao abençoar Davi, ele está trazendo sobre si as consequências daquela bênção. Ele não está dizendo para Davi que Davi foi perdoado. Aliás, quando ele fala, volte para casa, meu filho, provavelmente Davi está dizendo, é mais um ato de hipocrisia, porque se eu voltar, serei morto. Mas Saul proclama mais uma vez a Davi que a bênção do Senhor está sobre a vida dele. E ele diz mais, porque você fará grandes coisas e serás bem sucedido. Parece que nós estamos aqui retornando lá para Gênesis 12. Porque aqui nós temos uma estrutura muito parecida com a estrutura da bênção que Deus dá a Abraão. Né? Quando ele fala, você será bendito, né? Te abençoarei, te farei uma grande nação, né? Te farei uma nação poderosa e te farei famoso. Deus promete isso. Parece que Saul está dando a mesma bênção para Davi. Para a gente concluir, a história diz que Davi devolve a lança e clama a Deus que cuide da sua vida, como ele cuidou da vida de Saul. Davi diz para Deus, ele fala para Saul, que o Senhor cuide de mim da forma que eu cuidei de você. Isso nos leva a Mateus capítulo 7, versículo 12, quando Jesus no Sermão do Monte diz que nós devemos fazer aos outros aquilo que queremos que seja feito a nós. Esse é o sentimento inverso da vingança. É a substituição do olho por olho pelo eu tomo a iniciativa. Davi, diante daquela situação, ele olha para Saul e diz, você quer me matar, mas eu tomei pela segunda vez a atitude de te defender, de te salvar. O que eu quero de você é que você preserve a minha vida, que você viva a sua vida e que eu viva a minha vida, que acabe essa perseguição. E é exatamente por isso que pela segunda vez, tendo a chance de tirar a sua vida, eu não fiz. Isso é o que eu quero de você e eu espero que Deus me dê essa bênção, que Deus cuide de mim da forma que eu cuidei de você. Na oração do Pai Nosso, nós falamos, perdoa
as nossas dívidas, em algumas versões diz as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos que nos ofendem. Observa a oração. Eu fui ofendido, eu estou endividado, eu tenho essa situação na minha vida e eu tenho razões de sobra para poder viver angustiado e tentando devolver a ofensa ou quitar essa dívida. Jesus diz que a nossa atitude de perdão é como se estivéssemos dizendo: aquele que me ofendeu, eu não vou procurar devolver a ofensa. Aquele a quem eu devo, eu vou procurar pagar a minha dívida. Eu não vou ficar criando motivos para carregar mágoa no meu coração. Então a atitude que eu tomo é do perdão. Grava essa palavra. Perdão não anula a justiça. Então aquilo que aconteceu, a gente precisa acertar. No caso de Davi, aquela postura, aquela atitude de dizer que perdoou Saul significa que Saul vai para sua casa e Davi segue o seu caminho. Davi, ele continua a sua história, ele continua a sua vida. Mas uma coisa Davi faz: não seja de minha parte com as minhas mãos que a justiça de Deus seja realizada sobre Saul. É isso que eu espero. Eu espero que por mais injusta que seja a perseguição de Saul, né, ele coloque a mão na consciência, perceba o que está fazendo e pare de me perseguir. Mas eu não irei aproveitar oportunidades para fazer com as minhas mãos uma injustiça maior do que a que está sendo feita comigo. Quero terminar hoje esse estudo te levando a refletir sobre esse sentimento de Davi. Muitas vezes a nossa vida não segue porque nós estamos sofrendo terrivelmente as injustiças que fazem conosco. Irmão, irmã, nós viveremos a injustiça constantemente. Jesus não foi morto pelos seus erros, pelos seus pecados. Jesus foi morto pelos meus erros, pelos meus pecados e o de todos nós. Jesus nunca pecou, Jesus nunca falhou, ele sempre fez o bem, mas ele foi levado à morte pelas vozes dos que gritaram, crucificam, pela artimanha dos que falaram, ele diz que é filho de Deus, pela ineficácia política de um governador que, mesmo sabendo e reconhecendo a inocência de Jesus, não teve coragem de enfrentar a César ou aqueles que estavam falando que apelaria a César, e ele não teve peito para poder lutar pela pessoa inocente, né? Jesus foi morto pela ironia de Herodes, que queria ver só sinais. Ele não queria conhecer Jesus. Jesus foi morto porque o nosso pecado, a nossa falha, a nossa intriga contra ele foi tão grande que nós o condenamos à morte. Mas Jesus não nos devolveu a morte. Jesus nos devolveu a vida. Ele viu tudo que nós fizemos por ele e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isso todos os dias, em memória de mim, até aquele dia em que eu vou receber vocês. Quem são vocês? Os que me mandaram para a cruz. Vou receber de volta no reino do meu Pai. Jesus tomou a iniciativa do perdão. Que nós possamos aprender com Davi, aprender com Jesus e praticarmos isso na nossa vida. Parar de sofrer com aqueles que nos perseguem, orar por eles, abençoá-los e seguir o nosso caminho, porque Deus tem separado a sua bênção para nós e Deus agirá com justiça na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser e com quem Ele quiser. Que Deus te abençoe e que Deus faça essa palavra não ser apenas mais um estudo interessante, mas ser a prática na sua vida. Deus te abençoe. Vamos orar?
Pai querido, Pai amado, nós estudamos coisas difíceis para o nosso coração. Não é fácil compreender, ó Pai, a ação de pessoas que muitas vezes nos ferem, nos perseguem de forma tão intensa. Não é fácil, Senhor, passar por tudo isso e ainda assim manter a nossa fidelidade ao Senhor. Mas, ó Deus, nós não queremos seguir o nosso coração, porque o nosso coração é mau, é perverso. Nós não queremos ser conduzido ou influenciado por pessoas que se colocam ao nosso lado, muito mais para nos instigar contra a vontade do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, agir por impulso, por precipitação e entender, ó Deus, que estamos em revolta contra o Senhor. Nós queremos tomar atitude, a atitude do perdão, a atitude do cuidado com a vida, a atitude de seguir em frente, a atitude de sermos servos, servos do Senhor, apenas servos e nada mais. Nós oramos e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem, com a graça do Senhor.